Olá, muito boa tarde a todos. Meu nome é Newton Júnior, eu sou da cidade de Jundiaí, interior de São Paulo, e eu quero gravar um vídeo hoje. Hoje é domingo, dia 23 de janeiro, tá um dia terrível, muito quente aqui na cidade, e eu tô aqui com a minha esposa no meu lar e eu resolvi fazer esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo que ele vai tratar de um assunto para um público. Eu pretendo compartilhar esse vídeo na minha página do Facebook. Eu tenho vários amigos, mas é um vídeo específico para um grupo de amigos, né? E você que quiser ver, também fica à vontade. Se quiser depois fazer algum comentário, tiver alguma curiosidade de querer saber mais sobre o assunto, também vou estar à disposição. O vídeo que eu quero gravar aqui é que no mês de março vai fazer exatamente um ano que eu saí da instituição Universal, né? No mês de março agora vai fazer um ano, depois de uma jornada de 12 anos, quase 13 anos de igreja, eu me desliguei da instituição, né? E eu queria relatar nesse vídeo os motivos da minha saída. Hoje, após um ano, eu estou mais, possamos assim dizer, maduro, mais calmo, mais tranquilo com relação ao assunto. É claro que no começo, quando ocorreu tudo, eu fiquei assim, confesso que eu fiquei revoltado, normal, coisa de ser humano, né? Fiquei com raiva e eu sei que isso causou algum espanto em algumas pessoas, porque até então eu estava presente na igreja. Eu não vinha me desligando no decorrer do tempo, indo aos poucos, parando de frequentar. Não, o meu desligamento foi automático, foi da noite para o dia. E então eu creio que isso causou um certo espanto, né? As pessoas não entenderam. E acredito também que isso talvez possa ter gerado, como eu posso assim dizer, um afastamento das pessoas, porque nesse um ano que eu me desliguei da instituição, eu fiz, claro, a igreja para mim, os membros para mim são como minha família. E nesse decorrer dessa trajetória eu não fui procurado por ninguém. Eu acredito até que por questões de receios deles, né? Porque acho que eles não imaginavam o que eles poderiam encontrar ao vier falar comigo, né? Poderiam esperar qualquer reação minha. E enfim, eu acho legal estar gravando esse vídeo hoje, porque daí eu vou poder esclarecer melhor o assunto, eu vou poder ajudar pessoas que estão assim receiosas, que estão talvez passando por um momento de desconfiança, assim como todo o processo que eu enfrentei no começo, né? E a pessoa às vezes, os membros têm medo de questionar a liderança, vê alguma coisa errada, mas aceita, faz vista grossa, né? Porque na instituição a gente é ensinado a ver tudo com bons olhos. Temos que falar amém para tudo, não podemos questionar nada, porque simplesmente tudo vem de Deus. Então eu quero ter a oportunidade de esclarecer os fatos, tudo certinho. E também fica à vontade se você depois quiser fazer algum tipo de comentário, querer conversar comigo, estou à disposição. Eu não tenho, eu acredito que da minha parte eu não tenho inimigos na instituição. Membros me ajudaram, pessoas me ajudaram muito. Deus colocou pessoas na minha vida para poder me ajudar num momento muito difícil da minha vida, que eu precisava de apoio, que eu precisava de ajuda, e pessoas me ajudaram. Os membros da Igreja Universal, eles são muito ativos. Eles realmente, eles têm amor pelo próximo. Eles procuram se esforçar, dar o teu máximo, ajudar as pessoas, sabe, visitam em hospitais, em favelas. Realmente é um grupo de pessoas que, na sua grande maioria, se importam com outras pessoas. E, e isso aconteceu comigo. Quando eu cheguei na igreja,
fui muito bem acolhido pelos membros da instituição, e eles, é claro, deram todos os ouvidos para mim naquele momento de angústia, de aflição, me ajudaram, me acompanharam, me ligaram, perguntaram se eu estava bem. Eu não vou negar isso. Realmente eu recebi a ajuda desse povo, que eu considero muito. A minha luta hoje, a minha batalha não é contra os membros e nunca será contra os membros da igreja. Até porque eles estão lá achando que estão servindo a Deus e dando o seu melhor. Eles não estão enganando ninguém. A intenção não é essa. Eles não entram para a obra para enganar algum tipo de pessoa, para querer se aproveitar das pessoas. Não. Eles realmente eles vão para cima de qualquer problema. E aí você vê o destaque que a Igreja Universal carrega em cima da imagem dessas pessoas, né? Porque tudo que eles fazem, todo o trabalho que os membros fazem, quem leva o troféu é a instituição. Deixando bem claro. Tudo quem faz é o membro, tudo. Quem coloca um ônibus dentro dos bairros são os membros, quem acolhe as pessoas são membros, quem visita as pessoas em presídio são membros, em casa de repouso, em hospital, são totalmente os membros. Quem fazem doação são os membros, quem leva mantimento para a igreja são os membros. E então, é assim, realmente é um povo que tem zelo, tem zelo pela instituição. Porque até eu frequentei outras denominações para conhecer o evangelho, o qual hoje eu estudo, e realmente eu vejo que algumas igrejas que eu entrei, algumas são frias, pessoas que não se importam com a outra, pessoas que não te vêm ao teu encontro perguntar se você está bem, igrejas que teve uma igreja que eu fui que assim, as pessoas conversavam muito na reunião, não tinha reverência, não respeitavam aquele momento para estar ali ouvindo a palavra de Deus. E nesse assunto, a Igreja Universal, a instituição, os membros, eles têm reverência, eles sabem respeitar, eles sabem ficar em silêncio dentro do culto, eles sabem manter a ordem, eles sabem ajudar as pessoas. E que Deus abençoe vocês por isso e que a misericórdia e a graça de Deus um dia possa alcançar a vida de vocês como assim me alcançaram também. Eu quero do fundo do meu coração, eu desejo que a vida de vocês sejam transformada pela graça e pela misericórdia de Deus. O que acontece foi assim, há muito tempo atrás chegou até o meu conhecimento algumas denúncias pela internet, a qual eu não dei muita razão, não dei muito ouvido, até porque eu estava assim muito obcecado pela doutrina da igreja e eu era realmente um membro fanático e eu arrumava briga com qualquer tipo de pessoa que vinha falar mal da instituição para mim, desfazer amizade em redes sociais. Eu defendia realmente a instituição. E só que agora com o advento da internet, o que acontece, né? É inevitável. Muitas denúncias, muitos áudios começaram a vazar da instituição. E áudios assim que no começo, quando eu ouvi de reuniões, gravações de reuniões, que eu percebia um certo deboche de pastores, sabe? Deboche, eu via muita meta, muita preocupação com meta e, honestamente, não se ouvia falar do evangelho nessas reuniões, não se ouvia falar de libertação de graça, de misericórdia de Deus, enfim, não, era meta, 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 e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ou seja, explorando mesmo, né? E às vezes em reuniões assim, tratando de assunto financeiro, dando risada, falando papo membro por medo em membro. Eu lembro até um vídeo que eu assisti do Bispo Romualdo que ele falava e ele dava risada porque o país estava vivendo um momento de crise. E ele pegava e falava assim naquele vídeo que ou o pessoal dá, o diabo vai tomar tudo, olha a crise aí, fica com medo, quer dizer, induzindo a pessoa a ter medo, né? E isso me chamou muita atenção, eu achei muito estranho. Mas enfim, assim, eu não me inflamei de imediato, eu não me ceguei, eu não joguei tudo pro alto, eu não desisti, eu peguei, sabe, eu não podia perder todos aqueles anos dentro da instituição, então assim, não mexeu comigo. Mas aquilo ficava martelando na minha mente dia e noite.
precisava saber mais sobre isso, eu precisava realmente entender a intenção da instituição. Realmente, será que a intenção é essa, né? Salvar, ganhar almas assim, do jeito que é tratado dentro daquela igreja, né? E então só teve um jeito, meu amigo. As denúncias foram importantes na minha vida, por quê? Porque elas despertaram um lado meu, o qual era adormecido, o qual eu nunca parei para observar, que era a Bíblia, a palavra de Deus. Só tinha um jeito de eu saber se a igreja estava realmente trilhando o caminho certo, através da Bíblia. E o que acontece na instituição é o seguinte, aí você vai me perguntar, mas pô, você não lia a Bíblia lá dentro da igreja? Eu falo assim, eu lia a Bíblia. Né? Eu ia nas reuniões, feita a leitura da Bíblia, só que a Igreja Universal, ela lê a Bíblia de uma forma diferente. E você que é membro, você vai concordar comigo. A igreja, ela pega muitos textos fora de contexto, versículos isolados na Bíblia, e acaba fazendo um teatro, uma campanha em cima daquilo. E quando eu parei para realmente meditar na palavra de Deus, pegar a Bíblia e começar a ler por etapa e a partir do Novo Testamento, eu comecei a ver que essa não era a conduta da igreja primitiva. Não era assim que os apóstolos conduziam a igreja. Não era esse tipo de leitura que eles faziam da Bíblia. Até porque o Novo Testamento, ele é a interpretação do Antigo Testamento. E isso, aí as coisas começaram a se encaixar. Eu vi que tá tudo ali no Novo Testamento, tudo que a gente precisa saber, tudo sobre a nossa vida, o que é realmente prioridade, e a prioridade sempre foi Cristo. Os apóstolos nunca pegaram a Bíblia para ensinar o povo a ser rico, para falar que Abraão era rico, que os patriarcas eram ricos. Não, a Bíblia, ela tinha uma finalidade, que era, através da história, da cronologia da Bíblia, fazer uma exposição para o judeu, para convencê-los de que Jesus Cristo era o Messias. Então, o Antigo Testamento nada mais é do que Cristo. Ele aponta para Cristo. Então, pouco importa para os apóstolos se Abraão foi rico, Davi, Salomão. Muito pelo contrário. Quem era apegado a esse assunto, a esse tipo de história, a esse tipo de conteúdo, eram os judeus. E pelo fato de eles serem idólatras e se apegarem a isso, a um povo abençoado, a um povo rico, a um povo diferenciado naquela época, eles desprezaram a Cristo. Por quê? Eles não aceitaram Cristo. Por que eles não aceitaram Cristo? Porque eles achavam que o Messias seria como um rei Davi. Eles acharam que o Messias seria um libertador, que ele viria, que ele tiraria o povo de Israel da mão dos romanos, que Jerusalém ia ser o topo das capitais, que enfim, Jesus iria vir, o Messias iria vir para que o povo dominasse esse mundo. E não foi esse o propósito. Jesus não veio para conquistar nada nesse mundo, muito pelo contrário, ele veio para apacentar as ovelhas dele. Ele veio para separar as ovelhas que Deus deu para ele, para que essas pessoas tivessem uma nova vida através do seu perfeito sacrifício. Então, o Antigo Testamento, como é escrito, como ele é lido na Igreja Universal, ele é uma caixinha de promessa. Pessoas vão para o Antigo Testamento para serem bem-sucedidas na vida financeira, para serem felizes no casamento, enfim, elas pegam qualquer tipo de versículo que você imaginar naquele livro para trazer para o dia a dia na vida dela, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Meu amigo, o próprio Senhor Jesus disse: não junteis tesouro aqui na terra. E aí, a igreja faz campanha de qualquer tipo de coisa para tornar a pessoa empresária, para ser feliz no casamento. Não, você é de Deus, e quem é de Deus tem que mostrar Deus na sua vida. Você tem que ser bem sucedido. O nosso Deus não é um Deus de miséria. Mas não é isso que eu vejo no Novo Testamento. Não é isso que eu vejo na vida dos apóstolos. Não foi assim a história deles. Eles foram martirizados, eles foram mortos.
O apóstolo Paulo era um cidadão romano, uma pessoa rica para a época, de família nobre, e ele abandonou tudo para pegar o evangelho, foi preso e morto. Então, o Novo Testamento, a história da igreja primitiva, vai muito longe daquilo que é ensinado nessa instituição, que usa o evangelho apenas para fins lucrativos, que é o que está exposto nos áudios que vazam da instituição, né? Que hoje são poucos, porque o bispo Guaraci deu uma ordem para todos os pastores serem revistados dentro das catedrais, que não pudessem entrar mais com celular em salas de reuniões. Por quê? Porque não querem mostrar a reunião para o povo. Porque não pode ser uma reunião aberta? Porque só fala de dinheiro? Então, eu acho assim, né? Leia o Antigo Testamento. Para de ver a Bíblia como uma caixinha de promessa. Para de querer ver resposta para a sua vida financeira na Bíblia, para o seu casamento. A palavra de Deus, a Escritura Sagrada, não foi para isso. Ela foi para dar testemunho de que Jesus era o Messias, era Cristo. Ele veio e morreu por você. Essa é a finalidade do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Você vai ver que as pessoas abandonavam tudo para anunciar o Evangelho, para que a Bíblia chegasse até as tuas mãos hoje. Aquele povo deu a vida deles, aqueles povos abandonaram família, propriedades, casas, foram perseguidos como pessoas criminosas pelos cidadãos romanos, pelos judeus. O cristão era bandido, era considerado bandido, marginal, viviam escondidos. E aí surgiram as igrejas, porque eram centros como que eu posso dizer, abrigo, como se fosse um abrigo humanitário. Porque as pessoas eram abandonadas, as pessoas eram expulsos da sua cidade. Todos os cristãos que eram declarados cristãos, eles eram expulsos, eles não tinham onde morar, eles não tinham onde viver, então eles moravam, viviam em grupos. E se você ler o Novo Testamento, você vai entender isso, né? E isso deu peso para as denúncias. Isso realmente mostrou a verdadeira intenção da igreja, o qual eu despertei. Jesus foi perseguido pelos judeus. Por quê? No livro de Romanos você vai ver que o judeu, eles adoravam a Deus através das suas obras. Eles achavam que seriam salvos através das suas obras. Porque pelos mandamentos de Moisés, pelos atos cerimoniais no templo, sacrifícios, a guarda do sábado, enfim, todas as obras praticadas pelos judeus, os judeus achavam que quando chegasse o dia do juízo, aquilo ali o justificaria. E Jesus pegou e falou assim: não, nada que o ser humano faz é digno, é justo diante de Deus. Tudo é trapo de imundícia. Leia Romanos, você irá entender isso. Então, meu amigo, eu te pergunto, se aquilo não justificou os judeus, muito pelo contrário, condenou os judeus, porque eles não aceitaram o sacrifício de Cristo, não aceitaram o que Cristo fez por eles. Por que essa igreja se orgulha tanto de se vestir como um judeu, de construir templos como judeus, de fazerem sacrifícios como judeus? E diga-se de passagem que aquilo que convém para eles, né? Eles pegam, por exemplo, eles usam arca, eles usam símbolos que os judeus usavam para trazer para os dias de hoje, para querer passar uma imagem para as pessoas, né? E Jesus mesmo falou que aquelas pessoas eram sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro eram cheios de ossos podres. Então, meu amigo, como que você pode despertar de novo isso, sendo que aquele povo foi condenado? Sendo que os apóstolos e o Senhor Jesus, que eram judeus, por abandonarem essas obras, foram perseguidos e mortos pelos judeus. E aí hoje a igreja ela quer ressuscitar essas práticas, ela quer trazer de novo essas práticas para o nosso dia, ou seja, fazer com que os seus membros sejam justificados através de suas obras, correntes em reuniões. Na Igreja Universal é o seguinte, eles acham que a pessoa vai ser salvo pelas obras, através de corrente, campanha, sacrifício, voto. Tudo isso é ensinado na instituição, que se você for fazer isso, você vai estar perto de Deus e você será salvo. Mas não é isso que a Bíblia ensina.
A Bíblia ensina que o único caminho é Jesus. E nós seremos salvos pelos seus méritos, por aquilo que ele fez. E temos que crer nisso. Temos que acreditar nisso, que Jesus veio e morreu por nós. Não que o seu envelope, a sua campanha, o seu dízimo, tudo isso foi abolido. Quando Jesus veio, ele aboliu tudo. O homem não precisava de mais nada para chegar até Deus, a não ser por meio de Cristo e através do nome dele. Então, meu amigo, eu quero que você pense nisso. Comece a ler a Bíblia do Novo Testamento, do livro dos apóstolos, leia as cartas do apóstolo Paulo, um apóstolo que escreveu para nós que não somos judeus, que na Bíblia somos gentil. Gentil era todos aqueles que não tinham a religião judaica. O apóstolo Paulo, quando se converteu ao cristianismo, ele disse que tudo aquilo que ele aprendeu na religião judaica, para ele já não fazia mais sentido nenhum, era sombra do passado, não interessava mais, tudo aquilo para ele era perca de tempo. Leia Filipenses. Filipenses vai tratar desse assunto e ele vai falar isso, que ele não tinha mais orgulho do que ele praticava. E quando os cristãos se convertiam, o que acontece? Alguns judeus também se converteram ao cristianismo e eles queriam que os cristãos fossem circuncidados e, né, respeitassem as leis mosaicas. E aí entra o apóstolo Paulo e ele fala assim: não, Jesus Cristo fez tudo. Eles não precisam ser judeus, eles não precisam ser circuncidados, eles não precisam mais das tuas obras para serem salvos. Eles não precisam. Para você ver que até, né, houve esse conflito. Então, pessoal, eu quero, né, falar que foi muito importante para mim ter visto isso. Graças a Deus, a misericórdia de Deus me alcançou. Eu consegui enxergar essa verdade, esse fato. E assim, busque a Deus. A tua obra não vai te salvar. Tudo que você faz, não se apegue à imagem, não se apegue à doutrina, não se apegue à corrente, não se apegue à campanha. Isso não vai te justificar diante de Deus. O que vai te justificar diante de Deus é a tua fé em Cristo e entender que o que Ele fez foi maior que eu e você. Leia o livro de Romanos, você vai ver a soberania de Deus. Você vai ver que Deus escolheu o ser humano antes que o mundo fosse fundado, antes da existência do mundo. Então, quando a igreja vem com esse papo de nós temos que sair, ganhar almas, trazer pessoa para a igreja, leva a rosa, traz pessoa para a igreja, vem, vamos assistir uma reunião. Pessoal, a igreja quer a igreja cheia, porque igreja vazia não dá lucro. E Jesus não mandou a gente sair para trazer as pessoas para a igreja. Ele mandou a gente anunciar o evangelho. O que é o evangelho? Boa nova. O que é boa nova? A boa novidade para mim e para você é que Jesus fez tudo. E isso vai ser tratado no livro, no Novo Testamento. Você nunca se perguntou isso? Por que a igreja não ensina? Né? Se Jesus deixou essa missão para os apóstolos, deixou essa mensagem para os apóstolos, e os apóstolos, através do Espírito Santo, conduziu isso, não era para as igrejas hoje fazerem isso, lerem essas cartas em público, tratar desse assunto, né? Mas você sabe por que eles não fazem isso? Porque não é interessante, isso não dá dinheiro, isso não dá lucro. As boas novas do Senhor Jesus não dá lucro para as igrejas. Então, pessoal, veja realmente a igreja que você frequenta. Será que ela realmente é uma igreja? Ou ela é apenas uma indústria e você o cliente? E com certeza, tudo que eu ouvi, todos os áudios que eu ouvi, todas as denúncias que eu ouvi, sabe, não foram invenções de pessoa. A pessoa não pegou e falou assim: hoje eu vou gravar um vídeo difamando fulano. Não, saiu da boca deles. Eles falaram. Eles debocharam do povo. Eles davam risada. Eles tratam o povo como mercadoria. Bispo Romualdo uma vez disse, ex-bispo: eu não saio com a intenção de ganhar alma, eu saio com a intenção de trazer material para a igreja. E você acha que o Edir Macedo não sabia disso?
Você acha que o Edir Macedo não tinha esse conhecimento? E outra pergunta que eu faço: quem treinou o Romualdo? Quem ensinou o Romualdo a ser desse jeito? E com certeza existem outros bispos assim na igreja, que cometem escândalo, que cometem adultério, que fazem um monte de coisa, mas não são cobrados. Você sabe por que eles não são cobrados? Porque eles dão lucro para a igreja. Porque eles trazem pessoas para a igreja. Porque as pessoas gostam de ouvir aquilo que eles têm para falar, que não é o evangelho. A propaganda de televisão seduz a pessoa, sabe? As pessoas são seduzidas por aquilo que está sendo pregado hoje. Cura, felicidade, sucesso. Quem não quer ter isso? Mas realmente, será que essa é a finalidade do evangelho? Será que foi para isso que Deus enviou a palavra dele? Ou ele disse: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu gostaria de agradecer a todos, né? O áudio ficou um pouco grande, mas eu espero que o pouco que eu falei tenha pelo menos te situado, né? Se você estava se encontrando perdido, você já não sabia mais o que fazer, é isso, amigo, sabe? Você precisa se situar, precisa parar de ficar sendo ping-pong na Bíblia. Vai para lá, vai para cá, vai para lá. Não, para. Vai lá no Novo Testamento, leia as cartas dos apóstolos, porque eles realmente têm a verdadeira direção para o povo de Deus. E isso vai com certeza abrir a tua mente. E pode ter certeza, você vai se espantar com tanta sujeira que existe hoje no nosso meio através